Pastor David Poyong Cho. 5 princípios da visualização no reino de Deus. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Números 21:9. O princípio da visualização é a chave para uma pessoa ser abençoada. Vejamos na Bíblia o que Jesus disse a Nicodemos. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. João 3:14-15. Há uma mensagem muito importante nessa passagem. Jesus veio a este mundo para redimir a humanidade do pecado. O fato de Jesus ter dito é necessário que o Filho do Homem seja levantado implica que nós já fomos picados pela serpente. Por causa da desobediência e murmuração, o homem encontra-se no abismo das trevas, roubado, morto e destruído. O mundo encontra-se em meio à escuridão do desespero, oprimido por Satanás. Devíamos morrer por havermos desobedecido a Deus. Entretanto, Jesus nos disse: é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Em resumo, isso significa que Jesus seria crucificado e ali abateria toda a influência de Satanás e, consequentemente, todo aquele que olhar para Jesus crucificado será transportado da escuridão para a luz, da morte para a vida. Esse é o princípio da visualização no reino de Deus. Deus abençoou Abraão por meio desse mesmo princípio espiritual. Quando o patriarca se encontrava em uma idade avançada, frustrado por não gerar um filho, Deus apareceu a ele e disse-lhe para contar as estrelas dos céus, lá em Gênesis capítulo 15. A partir deste instante, Abraão começou a visualizar uma numerosa descendência com os olhos da fé. Como consequência disso, transformou-se em pai de multidões. Cabe lembrar que algumas pessoas têm usado esse princípio de maneira incorreta. A esposa de Ló, por exemplo, no momento da destruição da cidade de Sodoma e Gomorra, Deus havia advertido Ló e sua família a que não se olhasse para trás e não parassem. Mesmo assim, a mulher olhou para trás e transformou-se numa estátua de sal, está em Gênesis 19. O pecado dessa mulher foi olhar para trás. Ao ver a destruição de Sodoma e Gomorra, ela também foi destruída. Eva também é um exemplo disso. Seu pecado deveu-se ao uso incorreto do princípio da visualização. Vendo que a árvore era boa para se comer, atraente aos olhos e desejável para ela se obter discernimento, ela comeu do fruto e deu ao seu marido. Gênesis capítulo 3. O rei Davi foi outro que fez mau uso desse princípio espiritual. Enquanto todo o exército de Israel travava uma batalha feroz com os amonitas, Davi permanecia na cidade de Jerusalém. Numa certa tarde, ao passear pelo terraço do palácio, observou uma mulher muito bonita. Mandou-a buscar e cometeu adultério. Como consequência, a mulher Betseba engravidou-se. Foi uma situação tão desesperadora que o rei encomendou a morte de Urias, marido da mulher, ao ordenar que ele fosse colocado na linha de frente, contra a qual o combatente era mais violento. 2 Samuel, capítulo 11. O tema da visualização é algo fundamental, meus irmãos. Nossa vida é como o deserto. Há vezes em que cometemos falhas e somos picados pela serpente, o diabo. Que atitude devemos tomar em situações tão terríveis? Devemos olhar para Jesus. O povo de Israel viveu quando olhou, em obediência e fé, para a serpente de bronze que havia sido colocado na estaca. Hoje, nós também podemos desfrutar uma vida abundante de transformação e restauração de nosso espírito, nossa alma e de nosso corpo, de nossas circunstâncias, se apenas por fé e obediência olharmos para Jesus que foi pregado na cruz do Calvário. Agora eu vou lhes mostrar os 5 princípios da visualização no reino de Deus. O primeiro princípio é: visualize o perdão. Ninguém pode escapar do perdão.
Pois todo ser humano é pecador. Todos, por serem descendentes de Adão, nasceram com pecado. Isso é como a cor de pele de um bebê. O tom da pele dos pais define-o completamente. À medida que vivemos neste mundo, no qual proliferam o pecado e a injustiça, o ônus do pecado apresenta-se de forma inegável. Como podemos nos livrar do peso do pecado? Por meio da religião? Não. Por meio do dinheiro? Muito menos. A única maneira de nos livrarmos do pecado é olhando para Jesus Cristo, que foi pregado na cruz do Calvário. Somente olhando para a cruz de Cristo, seu sacrifício e derramamento de sangue, é que podemos sentir alegria indescritível e convicção do perdão de nossos pecados. Em Hebreus 9:22 diz: sem derramamento de sangue não há perdão. O segundo princípio da visualização é: visualize a unção e a plenitude do Espírito Santo. Ao olhar para Jesus Cristo, que derramou seu sangue, experimentamos a unção do Espírito Santo. Olhe para Jesus Cristo que sofreu por você. Se fizer isso, o Espírito de Deus descerá sobre você e você começará a falar em outras línguas, de acordo com o que o Espírito o conceder falar. Visualize a cruz e nela o Senhor. Somente a pessoa redimida pelo sangue de Jesus Cristo receberá a plenitude do Espírito Santo, que agirá e transformará o seu coração, para que ela se torne terra boa e fértil e produza bons frutos a 100, 60 e 30 por 1, conforme diz a palavra de Deus. Você deve beber da água da vida do Espírito Santo que provém de Jesus. A plenitude do Espírito Santo encherá seu espírito, sua família e tudo o que cerca sua vida até o ponto em que todo problema, toda preocupação, toda ansiedade estarão submersos no poder do Espírito Santo. O terceiro princípio da visualização do reino de Deus: visualize a saúde. Antes de ser crucificado, Jesus recebeu 39 chibatadas, de acordo com a tradição. Sua pele foi rasgada, seu corpo todo ficou manchado de sangue. Por que motivo ele teve de sofrer de maneira tão dolorosa? A Bíblia responde essa pergunta da seguinte forma, em 1 Pedro 2,24. Por suas feridas vocês foram curados. Jesus sofreu tudo isso com o propósito de nos dar saúde. Portanto, qualquer tipo de enfermidade mental, física, pode ser curada se for observada com fé a obra de Jesus Cristo, que foi ferido por nossas enfermidades, e pelas suas feridas fomos curados, Isaías 53. O quarto ponto é: visualize a sua prosperidade. Jesus morreu na cruz para desfazer também os espíritos e as ervas daninhas de nossa vida. O Senhor viveu em meio à pobreza, começou a vida numa manjedoura. Até o momento de sua morte não teve onde reclinar a cabeça. Qual a razão de o Filho de Deus ter vivido na pobreza? A Bíblia nos explica claramente: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. 2 Coríntios 8:9. Nenhum pai vai querer que seu filho viva no meio da pobreza e da miséria. Mas ainda, uma das razões por que os pais trabalham duro é o desejo de dar a seus filhos melhor qualidade de vida, como parte de sua herança. A Bíblia também afirma isso e ensina da seguinte maneira: Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito Santo mediante a fé. Gálatas 3, 13 e 14. A bênção da prosperidade do espírito, da alma e do corpo é uma graça básica e essencial que recebemos ao crermos em Jesus Cristo. O quinto e último ponto dos 5 princípios da visualização no reino de Deus é: visualize a esperança no reino dos céus. O homem é um peregrino. Nenhum ser humano pode viver nessa terra eternamente. A Bíblia declara que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Tiago 4,14.
Isso significa que chegará um momento em que teremos de deixar nosso corpo. Haverá quem receba a vida eterna e quem receba a condenação eterna. O que faz a diferença? A fé em Cristo Jesus. Aqueles que tiverem recebido Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal receberão a vida eterna, e aqueles que tiverem recusado receber Jesus serão condenados ao castigo eterno. Todos os que tiverem crido em Jesus terão a vida eterna, serão ressuscitados no dia da segunda vinda de Cristo e viverão com o Rei dos Reis eternamente. A razão porque Deus redime o nosso espírito, abençoa a obra de nossas mãos e sara o nosso corpo deve-se ao desejo de permitirmos usufruir a expectativa de vida do reino de Deus. Portanto, não desanime por causa das adversidades que a vida lhe apresenta. Devemos manter a esperança no reino dos céus. Quem mantém o olhar no reino dos céus nunca submergirá no abismo da ansiedade e do fracasso. Ao contrário, sua vida se caracterizará por alegria e ações de graça, pois guardará em seu coração o desejo da herança eterna. Que Deus te abençoe mais uma vez. Muito forte essa palavra do pastor David Poyong Cho. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com as pessoas que você mais ama. Deus te abençoe e até mais.